Era eu, a minha família, a família do seu Zizi e a família do seu João Zaninoto, que se servia daquele poço. Você vê que vida de sacrifício que a gente fazia, né? Quando a gente veio para cá. Esse João Zaninoto, parente era meu do... sogro. Ah, o seu sogro, dona... Tá. É o sogro Meu da... sogro. Eu sei. Engraçado que a minha nora me contou essa mesma... A minha sogra, perdão. A minha sogra me contou essa mesma história. Do poço que fornecia água para as Tinha 3 famílias. Era nós 3 que vivíamos lá. Era de sarrilho, assim, de chá, aquele sarrilho, né? Era dura, a vida foi dura em Marília. Hoje essa exuberância, essa beleza, mas ninguém sabe o que os pioneiros passaram. Mas é por isso que nós estamos aqui, então, né, dona essa Norina? exuberância linda, né, Marília? Essa beleza de cidade. E a gente fica encantado, a gente mesmo não acredita. Claro, Não acredita nesse progresso. O progresso, o crescimento da cidade, né, dona? Mas graças a vocês, pioneiros, aos seus pais, né? Graças também aos que vieram depois, sem né? dúvida. Porque os que vieram depois trouxeram também muita força de vontade para a cidade, né? Isso mesmo. Não foi só nós, foi também os que vieram o trabalho depois. de todo mundo. De todo, uma comunidade era toda. bem mocinha, né? e nós Então, também morávamos aí sozinha. que Minha tá. mana era moça da idade dela. Então, foi as primeiras amizades foram nós. Então. A Norina se apegou logo lá na gente, porque até fazer outras amizades de moças, né, colegas. Então, era Quer dizer, eu sempre fui lá em muito expansiva, eu sempre gostei de amizade, né? Diferente ao contrário do meu marido, que não queria saber de nada, não se deixava. Mas vamos continuar no trabalho do seu pai, dona Norina. A senhora disse então que ele desenvolveu essa selaria, né? Essa casa de comércio. E o que a senhora gostaria de contar, por exemplo, na sua vida, na vida do seu pai ali, como é que foi o trabalho dele, como é que ele desenvolveu? O que a senhora gostaria de ressaltar? Papai era um homem muito ativo, muito esperto, sabia ganhar muito dinheiro. Estava aí tudo muito bem. Mas como ele sabia ganhar, ele sabia gastar, né, Marinha? Aí que está. Então o papai não foi dono de todas essas casas, todo esse terreno aqui, mas papai não conservava. Papai quanto ganhava, quanto gastava, você sabe, cada um tem a sua mentalidade, né? Mas eu dei graças ao bom Deus que ainda os meus irmãos eram muito inteligentes. Sim. E se fizeram por si e venceram, né, na vida. Certo. Porque o papai não pensava no dia de amanhã, sabe? Ele queria viver o dia de hoje. Era o dia de hoje. Então, Ele levantava cantando. Era muito 6 da manhã ele alegre, estava muito cantando, boêmio, sabe? muito alegre, Alegrava o muito quarteirão querido lá. na cidade, mas era A filosofia de vida dele era essa. essa. Certo. Né? Dona Norina, a senhora disse que a senhora veio para cá com mais ou menos 18 anos. Então a senhora já tinha estudado antes na sua cidade, né? Agora aqui a senhora chegou a frequentar alguma escola? Como é que foi a vida de estudante da senhora? Como é que foi? Olha, eu frequentei apenas grupo escolar. Ah, sim. Eu tenho só curso primário. Pois não. Agora, eu sempre gostei muito de ler, Sim. mas eu lia tudo. Hoje mesmo eu estava comentando com a Marinha, né? Eu devorei um livro da História Universal de César Cantu, de 32 volumes. Que beleza! Poxa. Eu lia demais, Que sabe? maravilha. Lia demais. E até hoje eu gosto muito de literatura. Então, a única coisa que eu pude aprender foi lendo. Isso. Porque Aliás, os livros são uma fonte inesgotável. É só isso, né, porque eu só fiz o transmissão meu de curso conhecimento, primário. né? Não, mas naquele tempo também era difícil, não tinha colégio no interior, não tinha nada, era difícil também, né? Certo, não tem dúvida. Não era como as cidades hoje, né? Pois não. E a senhora, por exemplo, dizendo assim em termos de escolas, a senhora lembra das escolas, onde é que eram? A senhora lembra de algumas professoras daquela época? As professoras antigas eu lembro. Eu morei em Taquaritinga, lá eu fiz o meu curso primário na cidade de Taquaritinga. Sim, senhora. E lá eu tive uma professora, Dona Olga Volê, Dona Otília Campos e Dona Orminda Siqueira. Sim.
A diretora chamava-se Alda Vasconcelos, a diretora da escola. Bom, depois, quando eu passei para o 3º ano, papai voltou para Capivari de novo. Sim. Então lá eu completei o 3º e o 4º ano. Tive uma professora que era uma sumidade, chamava-se Dona Palmira Castanho, mas era uma sumidade. Eu aprendi muito com ela, porque ela gostava de mim, me chamava na casa dela para me ensinar muita coisa, sabe? Dona Palmira Castanho. E tive outra professora, chamava-se Dona Virgínia Arantes. Ah, sim. Só essas que eu me lembro. Pois não. E aqui então em Marília, a senhora já não frequentou mais escolas, mas a senhora, como mocinha, a senhora gostava de passear, de fazer o seu lazer. O que é que se fazia naquela época, quando a senhora chegou aqui em Marília, em termos, por exemplo, de divertimento, de lazer? Divertimento, naquela época o povo divertia como podia, sabe? Sim. Tinha um cinema mudo muito ruim, né, de tábua, tinha festas juninas, sim, tinha procissão, as festas, né, de igreja, e tinha quermesses, circo, quermesse, que a Dona Maria era isso que o povo só divertia. A gente também nessa época de festas juninas assistia muita quadrilha, sabe? Ah, sim. Porém, eu não dançava quadrilha, meu pai não deixava tomar parte dessas não coisas. deixava. Mas eu adorava ver quadrilha, assistir. Foi isso que o povo se divertia. E com o passar do tempo, é claro que a senhora via um mocinho aqui, outro ali, e a senhora começou a namorar. Como é que foi o namoro, noivado e casamento? Conta para nós. Eu conheci o Guido Giometti. Sim. Aliás, era um homem muito bonito, viu? Olha aí. Era um homem muito bonito, o Guido Giometti. Era disputado pelas moças, eu conheci. Namorei muito tempo. Bom, em 1933 eu casei, né? Casei em 33. E fiquei 52 anos casada. 52 anos casada, né? Beleza, né? No começo... Os nomes dos filhos, dona Não, Maria? só tive um filho. Um filho. O nome dele é? Só. O nome dele? Paulo César Giometti. Paulo César. Hoje ele é o quê e mora onde? Ele reside hoje em São João da Boa Vista, aposentado como subgerente do Banco do Brasil. Pois não. Certo. E a gente gostaria que a senhora lembrasse algum fato interessante da sua vida de casada, o seu marido, né? Nós gostaríamos de alguma coisa assim. A minha vida foi muito simples, viu? Sim. Uma vida também de luta. Uhum. E muita dificuldade, porque naquele tempo era mesmo de dificuldade as coisas. Altos e baixos, né? A gente teve. Pois não. Mas eu fui muito feliz. Louvado seja Deus, eu fui feliz demais. Porque meu marido era bom, né? Foi um homem de muito caráter, muito direito. Isso que vale na vida da gente. Agora, meu filho, não me deu trabalho, encaminhou na vida, está muito bem de vida. Eu não considero isso vitória. Sabe o que eu considero? Uma dádiva de Deus. Certo. Né? Uma grande dádiva de Deus, né? Isso sim. Né? Teve uma época que você mudou para Pirajuí, né? Onde que o Paulo nasceu. Né? É uma grande dádiva. A dona Maria está lembrando que houve uma época que a senhora foi de mudança para Pirajuí com o seu marido, né? O marido dela comprou uma agência Ford em Pirajuí. Sim. E meu marido foi lá como contador da firma. Porque a senhora me disse antes da entrevista que o seu marido sempre trabalhou com o seu Giometti, né? Sempre trabalhou. Certo. Foi sempre com o marido dela, se deu muito bem com o marido dela, sempre trabalhou com ele. E daí, mas não deu certo, a agência era tempo muito difícil, né? Sim, não deu certo, nós voltamos. Então nós íamos, voltávamos E ela disse, inclusive, que foi lá que nasceu o seu filho. É lá em Pirajuí. Certo, nasceu em Pirajuí. Uma coisa que ela lembrou, né, de que o seu filho nasceu em Pirajuí, né? A senhora lembra alguma coisa daquela época da crise de 29, dona lembro. Maria? Como é que foi atravessar
aquela época dura da crise? Olha, aquela época da crise de 29 foi uma época muito ruim. Marília mesmo estacionou. Sim. Marília estacionou porque era evidente a queda do café, né? Com uma crise daquela, o café também chegou a zero. Sim. Então, muita gente foi para a bancarrota. Muita gente. E aqui, em Marília, a cidade ficou estacionada porque a maioria das pessoas que tinham algum dinheiro não inventava fazer mais nada. Sim. Tinha medo de fracasso. Então ninguém inventava de fazer alguma coisa, Pois não. porque podia fracassar, né? Certo. E da Revolução de 32, a senhora gostaria de dizer alguma coisa? Tem alguma lembrança? De 32? Sim. Bom, a Revolução de 32, olha, foi uma revolução que o povo queria a Constituição, né? Queria voto, queria ser livre. O Estado de São Paulo era governado por interventor. Sim. Então, houve uma revolução, mas que não adiantou. Essa revolução não adiantou, né? E a senhora lembra da participação de alguma pessoa da família, ou de conhecidos, de Não, parentes? da minha família de não foi amigos? ninguém, porque o papai tinha os filhos todos pequenos. Sim. Mas papai vendeu muita bota, como celeiro, ele vendeu muita coisa para a Revolução. E tomou um prejuizão, porque não recebeu. Ah, não recebeu? Não recebeu. Mas E olha, tomou um grande prejuízo naquela época, porque não recebeu. Bom, papai também não podia falar nada, porque São Paulo perdeu, né? Era o governador Pedro de Toledo. E ele fez bônus para a Revolução. Sim. Agora, depois que acabou a Revolução, os bônus não valiam nada. Então, papai recebeu tudo em bônus. Sim. E perdeu. Ele perdeu eram papéis e os papéis não valiam. Não valia nada, né? Certo. Então, foi assim a Revolução de 32, né? Certo. Agora, só eu me lembro que nós tínhamos um conhecido que trabalhava com o papai, e foi até o Guido que arrumou ele para o papai. Ele era um bom celeiro. Mas ele inventou de ir para o front. Sim. Papai falou, não vá. Aí eu vou, seu Natal, eu vou, porque eu gosto, porque eu tenho vontade e eu vou. Foi. Era o Júlio, será? Quando ele É o Júlio, voltou... dona Honorina. O nome dessa pessoa é? Era, como é que ele chamava, meu Deus do céu? Joaquim Silveira. Joaquim Silveira. Aí ele voltou e falou assim, mas ele voltou bobo, voltou meio abobalhado. Sabe o que ele dizia? Que o medo dele foi tão grande que eles tinham um capacete de aço, que se ele pudesse se encolher todo no capacete de aço, mas que ele não cabia. Eu sei que ele veio contando essa história, eu sempre... Agora, nós doamos muito ouro para Vitória, São Paulo. E em troca a gente recebia uma aliança de ferro. A aliança dizia assim, dei ouro para a Constituição, para a Vitória de São Paulo. Papai segurou essa aliança até morrer. Morreu com a aliança no dedo, porque o papai era vidrado por São Paulo, sabe? Então ele segurou essa aliança até morrer. Certo. Ninguém tirou, quando ele morreu também ninguém tirou do dedo dele. Era de ferro mesmo, né? Sei lá. Dona Honorina, a senhora disse que a senhora sempre gostou muito de ler, inclusive citou que a senhora leu essa coleção inteira de 30 e tantos volumes. A senhora tem alguma obra literária? A senhora já colocou alguma coisa no papel, em termos de poesia, alguma coisa em termos de literatura? Eu escrevi muita coisa histórica, Sim. assim, dos históricos de Marília, né? Sim. E alguns trabalhos foram publicados no Jornal da Cidade, né? Em quais jornais que a senhora colaborava? É. Em quais jornais que a senhora colaborava? Olha, alguns saiu aí no Correio de Marília e outro parece que saiu no Jornal da Manhã, né? Um que eu levei do seu Paulo Lária, não tinha lugar no de Marília, saiu no Jornal da Manhã. Agora, eu fiz muito contos, eu estou fazendo um livro, contos e poesias do passado, do que as pessoas, a minha mãe contava do tempo antigo, mas não sei se vale a pena eu editar
e publicar. Sempre vale a pena. Vale a pena? Sempre vale a pena, eu acho. Então, eu tenho muita história. Até a Marinha falou assim, mas você é boba, por que você não escreve? Por que você não põe, não escreve? Eu tenho muita história antiga, da cidade de Capivari antiga. Sim. Mas são coisas verídicas mesmo. Pois não. Que a gente não precisa pôr nomes. Inventa uns nomes diferentes, né? Como falou a Marinha, mas são verídicas, sabe? Certo. Histórias que a mamãe contava, coisa que eu presenciei. Porque também de menina eu ficava prestando muita atenção nas coisas. E como não, né? Ficava Pois não, prestando São muita Paulo. Doutora Norina, a senhora veio de Capivari com que idade? Eu não tinha 19 anos. Então a senhora deve se lembrar de uma coisa de Capivari. A senhora lembra de Rosário Capóstoli? Nossa Senhora! Papai trabalhou com ele. O papai ensinou, ele tinha um cortador, ele tinha uma casa de calçados. E papai foi lá ensinar como é que fazia calçados finos, porque papai era danado, sabe? Lembro do Rosário Capóstoli. Ele morreu com 90 e tantos anos. E o Sten? Quem? Juca Sten. Nossa Senhora! Foi descendente de alemão. O que ele era lá? Olha, o Juquesten, eles eram gente muito benquista na cidade, gente muito famosa. Ele tinha um irmão que chamava Dr. João Sten. O irmão dele era o melhor médico de Capivari. E o Juquesten, no fim, ele comprou uma fábrica de balas e de bolacha de um senhor chamado Ângelo Lipronte. Comprou para dar para o filho. E o Vinícius, filho dele, do Juquesten, está em São Paulo, é médico. A senhora lembra de um outro prefeito lá de Capivari? Chamava-se Antônio Teixeira Pinto. Olha, me lembro vagamente dele, sim. Ele era o senhor gordo. Era verdade que ele saía fiscalizando na cidade a cavalo? Olha, eu nunca vi isso, não sei. Eu pergunto para a senhora porque eu morei no município de Capivari, mas nunca ia a Capivari, porque a nossa cidade, da minha família, era Tietê e Piracicaba. Meu pai ia a Capivari só quando era sorteado no jurado, sessão de júri. Então ele contava certas histórias de Capivari. Lá tinha o capitão João de Toledo, tinha o Sten, que ele falava muito. O chefe político lá era o seu Pires. Seu Pires, né? E por sinal, ele mandou na cidade, olha, anos e anos. Eu lembro que contavam, que eu nunca vi, contavam. O senhor deve lembrar de um tal Deus Fulaninho, filho de um fazendeiro muito rico. Ele entrava no cinema, isso dizem, que ele entrava no cinema de cavalo branco, entrava dentro do cinema. Era prepotente, petulante, né? Maria era interessante porque teve um tempo que a renda da prefeitura foi penhorada por um credor. Foi penhorada, sim, é verdade, isso é verdade, foi penhorada mesmo. Era uma cidade danada, né? Sim. Chegou lá, entregou. Era do João Dias Terraço. Muito evoluído. Pode continuar, essa matéria. Dona Norina, normalmente a pessoa que gosta de literatura, gosta muito de livro, também aprecia o teatro. A senhora gosta de teatro, acompanhou? Adoro. Quais eram as peças que vinham para Marília? A senhora lembra dos artistas famosos que vieram para cá? Como é que a senhora viu essa parte do teatro aqui em Marília? Essa parte do teatro em Marília, em 1934, chegou uma companhia de São Paulo, chamava Lison Castor. Até a Marinha tinha uma frisa e eu sempre ia com ela no teatro. Agora, eles levavam peças bonitas, mas a que mais me marcou, que me ficou mesmo na memória, foi Rancho Fundo. Rancho Fundo. Agora, depois eu assisti muitas peças de teatro, mas eu me lembro da Onde Canta o Sabiá, uma canção dentro do pão, que foi levada pelo Getã, pelos artistas. Essa eu também lembro. As artistas de Marília, né? Teatro Amador.
Daí eu, quando vou em São Paulo, às vezes com a minha nora, ainda vou assistir teatro. Mas os teatros agora não dá mais para assistir, sabe? Não dá mais. Por que, dona Honorina? É. Por quê? Pornografia mais. Pornografia, né? Depois, palavras de baixo calão, que já não está mais para a gente, né? Daquela época, né? Então não dá para assistir teatro, né? Então é melhor a gente não ir, né? Agora, você ia no municipal com o Guido, né? Se ia assistir no municipal, ouvir a orquestra do municipal com o Guido, você ia sempre. Não, eu assisti em São Paulo um cinema muito bom, um filme muito bom que eu adorei, O Nome da Rosa. Ultimamente agora, né? Adorei esse filme. Achei um português. Você assistiu, Rosalina? É um português digno da gente assistir, um português clássico, sabe? Muito lindo. O filme é maravilhoso. Ela não ouvia falar do municipal. A senhora chegou aí também, a dona Maria está lembrando, no Teatro Municipal assistir a apresentações de ópera, de músicas clássicas com o seu Guido, né? Eu assisti no Teatro Municipal de São Paulo, mas foi por um acaso. Eu tinha uma amiga e o noivo dela fazia parte de uma orquestra sinfônica. Então ia ter uma estreia, não era estreia. É avant-première? Não, como é? Um ensaio. Porque no dia seguinte eles iam. Então ela me convidou para ir no Teatro Municipal. E eu fui. Mas eu fiquei deslumbrada. Eu não tinha visto uma beleza daquela, né? Eu nunca tinha visto uma coisa tão linda, tão luxuosa como o Teatro Municipal de São Paulo. Eu fiquei deslumbrada. Foi Ela ia com o Guido, sim. Ela ia de dias, 2 horas. Dona Maria também está lembrando que a senhora ia com o seu Guido algumas vezes também no Teatro Municipal, às 2 horas da tarde, durante o dia. Isso nós íamos. Existia alguma apresentação de orquestra? Quando dava na televisão que tinha uma apresentação de uma orquestra, uma coisa, eu ia. Mas já não me deslumbrava mais, porque daí eu já... Então, mas ela está lembrando que a senhora foi diversas vezes, a senhora frequentava o Teatro Municipal em São Paulo, né? Eu gostava. Quando possível, né? Quando estava lá. Né? Quando era possível, né? Sim. Agora, porém, nada pago, quando era possível, gratuito. Porque quando o poder aquisitivo naquele tempo não dava para ir no Teatro Municipal, sabe? Então, a gente falar que frequentou é esnobação. A gente mas mesmo que a gente vá num lugar e que não seja pago, seja gratuito, mas que a gente vai com uma certa frequência, a gente frequenta, né? Agora, a senhora, quando era possível, a senhora ia, chique, era muito chique a gente ir no municipal, sabe? Era muito chique. Agora, depois o Guido ficou velho e já não tinha mais aquela vontade de ir, né? Aí eu não fui mais. Mas deu para conhecer, deu para a gente ver muita coisa. A pompa das mulheres, porque... o pessoal lá vai muito bem arrumado, sabe? Então a gente lá que fica conhecendo, né? Como é que as mulheres se vestem, né? Apesar que isso aí nada tem importância. Claro. A orquestra tanto toca para elas como para a gente, né? É isso mesmo. Dona Honorina, vamos voltar um pouquinho atrás na história de Marília. A senhora chegou a conhecer o Pereirinha, o fundador de Marília, o seu Bento de Abreu, que foi um dos beneméritos, aliás, um grande benemérito de Marília? Olha, o Pereirinha eu não conheci. Sim. Eu conheci o seu Bento de Abreu, porque ele era freguês do papai. Conheci o colaborador dele, que tomava conta da fazenda dele na época, era seu Carlos de Assis, né? Conheci muito. Sim. Agora, conheci muitos benfeitores, Manuel de Oliveira, eu conheci. Eu conheci muitos benfeitores de Marília. E também a gente não pode olvidar Eurípides Soares da Rocha. Certo. Né? Ele, que foi uma figura inolvidável em Marília, né? Certo. A senhora chegou, assim, a acompanhar alguma coisa de política em Marília, dona Honorina? Por exemplo, assim, os prefeitos, a Câmara, a Prefeitura, trabalhos de prefeito. Assim, no caso, por exemplo, que prefeito que a senhora gostaria de destacar, por exemplo?
Dos prefeitos que nós tivemos. Eu gostaria muito de destacar Dr. Argolo. Pois não. Dr. Argolo foi muito bom e muito amigo da gente. Gostaria muito. Agora, um homem honesto, para mim, que foi um prefeito muito honesto, foi Adorcínio de Oliveira Lírio, porque saiu pobre morreu, né? Foi muito honesto. Agora, dinâmicos mesmo, eu achei que o Armando Biava fez uma boa administração, né? Achei, porque ele fez a doutora do Rio do Peixe, né? O Argolo também foi muito bom, porque ele lembrou que a cidade um dia ia progredir, aumentou a cascata, né? E outros, né? Porque Marília sabe que teve sorte, teve muitos bons prefeitos, né? Teve o Pedro Sola, teve muita sorte Marília, né? E ele teve muitos bons prefeitos, né? Tá muito bom. Muito honesto. Seu Paulo, o senhor gostaria de destacar alguma coisa, alguma pergunta? Você terminou? Sim. Né? Ô, dona Norina, no seu trabalho, a senhora fala aqui sobre as serrarias que encontrou na cidade. Então, a senhora fala que aqui perto do Scarpetti, era a serraria aqui na rua Rodrigo Era Alves? aqui embaixo. Nessa rua mesmo? Sabe, essa selaria do Scarpetti, A serraria. era nesta rua, essa serraria era nesta rua aqui. Ainda quando eu vim morar aqui, aí para baixo desse, onde foi? Aí na esquina, né? Tem um terreno baldio ainda. E quando eu vim morar aqui, ainda a gente via estórios que sustentavam o soalho da serraria. Teria sido a primeira serraria em Marília? Primeira serraria. Diz que foi a primeira serraria. E as outras já se lembram? Olha, depois o seu Colese pôs uma serraria aí embaixo. Né? O seu João Batista Colese pôs uma serraria. Meu cunhado José Giometti, acho que teve a segunda serraria. Essa ficava em frente à casa, A Casa da Marinha. no fundo do cinema. E a serraria do Scarpetti, quem comprou foi os Casadei, os irmãos Casadei. E levaram para lá. E levaram para a avenida. Muito bem. Então deixaram os touros, Ainda, os vestígios dela. Até há pouco tempo teve vestígios aí. Sim. Eu me lembro dos vestígios dessa serraria. Então há pouco Porque eu morei por esses lados. E eu tinha uma amiga que morava no fundo daquela serraria. Então. E muitas vezes eu pude ver os restos da serraria. Então, foi adquirida pelos irmãos Casadei. Então eles levaram na avenida, né? Sim. Ô, dona Dorina, a senhora fala que morava em Capivari. E de lá, quando veio para Marília, qual foi o meio de condução? E era difícil. Dos capivarianos era difícil vir para Marília. A gente pegava um trem e ia até Itaici. De Itaici, a gente tomava outro trem e ia para Campinas. Bom, em Campinas a gente precisava esperar o dia todo para pegar um noturno que vinha em Marília. Agora chegávamos até Garça. Aí pegávamos uma jardineira, que era aquelas ônibus abertos, tomando um poeirão na estrada, né? Porque a estrada era de terra batida, e vínhamos até Marília. Então, sabe quantos dias nós gastávamos? 2 dias para chegar aqui. É o ramal que havia de Itaici e a Guanabara, em Campinas, né? Depois descia lá. Voltando sobre o assunto Capivari, eu sei que não tem muito com a história, mas às vezes tem qualquer coisa interessante. Em São João da Boa Vista, há uma coincidência interessante aí. Você sabe que a Guiomar Novaes era nascida em São João da Boa Vista. São João da Boa Vista. E ela morou, ou a família dela morou um tempo em Capivari. A senhora não sabe desse assunto. Ouviu de falar Guiomar Novaes? Você ouviu? Como é que ela chama? Guiomar Novaes, aquela pianista. A Guiomar Novaes, ela é de São João. Tem um museu dela lá muito importante. Até os vestidos dela tem. Mas ela morou um tempo, ou a família dela morou um tempo em Capivari. Morou? Morou um tempo. Não sei se a senhora sabe que até uma irmã dela casou-se. Deixa eu ver se eu me recordo. E morreu lá em Capivari. A irmã dela.
A irmã dela não era Joaquina Novaes? Não sei, eu sei que era mais velha do que ela, porque naquele tempo ela era menina e já era uma menina prodígio. Porque se for Joaquina Novaes, a única que eu conheci Novaes lá era Joaquina Novaes, né? Parente, né? Naquele tempo eu não ouvia falar muito em Guiomar Novaes, depois que ela ficou muito famosa. Já Né? era uma menina prodígio. É. Eu acho que é só que eu tinha que perguntar para vocês, doutor do programa lá. Dona Rosalina, gostaria de fazer alguma pergunta? Tem alguma... Não, eu não pensei em nenhuma pergunta, porque eu já conheci um pouquinho a história da Dona Norina. Nós gostaríamos de, antes de encerrarmos aqui esse bate-papo gostoso com a Dona Honorina, de agradecer a presença da Dona Maria Giomete, que, além de muito amiga, é cunhada da Dona Honorina, né, Dona Maria? E se tivesse que dar uma rosa, eu daria a Dona Maria Giomete, sabe? Não é jogar confete na frente dela. Mas ela não merece uma rosa, ela merece uma abraçada de rosas. Viu? Né, Dona Mas Honorina? ela é muito boa cunhada para mim. Sempre foi muito boa cunhada, viu? E eu também Então, fui muito feliz com a nós Nós nos demos sempre Nós nos muito demos bem. Ela muito foi bem. uma companheira, uma irmã, foi uma cunhada e uma irmã. Sempre muito dedicada, muito amiga. E os nossos maridos sempre estiveram juntos. E nós também, sim, os meus filhos têm verdadeira adoração por ela. Nós gostaríamos também de agradecer a presença da Dona Luísa Porcina Galina, que também é vizinha, mas uma amiga muito chegada. Nossa, aqui, nós né? duas somos quase como irmãs mesmo, né? Aliás, diversas vezes que nós viemos aqui na casa da Dona Norina, né, seu Paulo? Nós também íamos ali na casa da Ela Dona só na Luísa, casa porque ela de também mais passa, de né, 40 anos. Que bom ter uma amiga assim, né, Dona 44 Dona Aí, Honorina, então, não é? aqui a vizinhança é muito boa. Aqui os vizinhos são ótimos. É uma gente muito boa, sabe? Que E eu adoro esse lugar aqui. E é por isso que a Honorina não quer ir embora de Marília. Faz Daí, ela por muito isso bem, que né? eu não quero ir embora de Marília por causa que eu tenho vizinhança, eu tenho minha casa. E eu acho que estou muito bem aqui. Que bom. Faço minhas excursãozinhas quando posso. Né? A Dona A Rosalina que eu Rosalina diga. gostaria de fazer uma pergunta para a senhora. Não é bem uma Não é pergunta. pergunta? Eu quero deixar registrada minha admiração pela Dona Honorina, Sim. principalmente numa ocasião em que ela viajou numa das minhas excursões Ah, sim. para cidades históricas. E lá em São João del Rei nós tivemos uma parada forçada. O ônibus era novinho, tanto que era a primeira viagem dele. Sim. E ele foi com um defeito numa das suas peças. E nós tivemos que ficar uma noite a mais da programação naquela cidade de São João del Rei. E uma família que morava num sobrado em frente onde o ônibus estava quebrado, nos convidou para passarmos a tarde ali, enquanto o motorista procurava consertar o ônibus. Sim. É uma família muito boa, típica família mineira, né? Que deixou todo mundo de Marília entrar dentro da casa deles. Que beleza, não? Foram preparar bolinho, como é que chama? Pãozinho Pão de de queijo. Pão de queijo. Ai, gente, por mais que eu dissesse, mas não precisa, não é? O marido e a mulher e os filhos fazendo o possível. Estava vendo um jogo do Brasil, não sei com que país, ficou todo mundo sentado ali na sala. E uma das pessoas, que era o filho, acho que mais velho, começou a contar para nós marilhenses sobre o Tancredo Neves, como foi o enterro do Tancredo Neves, porque nós tínhamos ido visitar o túmulo do Tancredo, sabe? E ele disse que tinha escrito um artigo muito bonito sobre aquele acontecimento, não é? Que enlutou a cidade, deixou todo mundo triste. Nós achamos muito bonito. E qual não foi a nossa surpresa quando a Dona Honorina começou a falar de Marília, não é? Deixando todas as pessoas, não só de Marília, que estavam na excursão, a ser admirado, porque conheciam a Dona Honorina apenas também como uma turista.
não é mesmo? Sim. E depois viram que pessoa mais importante nós estávamos trazendo ali na excursão. Obrigada. Né? Ela é uma repentista de valor, nós pudemos observar pelas poesias que ela fazia ali com facilidade, né? Sim. E eu fiquei sabendo que até hoje a dona Honorina escreve e recebe carta dessa família que moço, por um Carlos acaso José. nós ficamos conhecendo que coisa aqui. bonita. Né? Não. Eu vou Eles mostrar um dia para tiveram uma admiração muito grande pela dona Honorina. E eu também tive a oportunidade de conhecer o seu valor, dona Honorina. Tá? Aí, quando ele escreveu para mim, ele me mandou o poema do Tancredo Neves. E eu falei, bom, eu preciso fazer uma poesia para mandar para eles, né? Porque eles foram muito gentis com nós, né? Sim. Então eu escrevi: Minas Gerais altaneira, de beleza sem igual, vestiu o Brasil de esplendor, como vestiu Portugal. Ouro, pedras preciosas, tudo isto Deus te deu, mas deu também uma joia, a Marília de Dirceu. São João del Rei, tão bonita, gente animada e contente, e no coração da cidade a estátua de Tiradentes. Terra de um grande passado, povo bom e hospitaleiro, berço de Tancredo Neves, o inesquecível brasileiro. De tudo aqui eu conheci, lembrarei com muito amor, e erguendo as mãos para o alto direi: muito obrigada, Senhor. Que beleza. Opa! Que maravilha. Vocês Aí, ouviram? É, que coisa linda, né? O moço ficou tão contente que mandou publicar. Ah, é? Lá no Jornal da mandou Cidade? publicar. Que Disse que beleza. ficou muito contente com a poesia. Eu sei que beleza. aquele dia a mais foi um dia assim, de valor mesmo, Mas né? foi um dia Importante, lindo. né? Nossa, precisa ver como Foi um valorizaram dia aquele triste dia. porque quebrou o ônibus. É. Mas só aquela família valeu, né, Rosalina? Nossa. E a amizade que a senhora granjeou na família. e Não, com esse- porque ele falou com assim, esse ele moço. perguntou para mim por que a cidade chamava Marília. Tinha que explicar, né, por que chamava Marília, né? Porque eles conhecem a Marília de Dirceu, né? Então eu tinha que explicar por que a cidade chamava Marília. Ele perguntou para mim, fez a pergunta, né? Aí ele falou, eu sou poeta. Eu falei, eu também faço poesia. Que beleza. Aí eu recitei a poesia que eu Foi fiz um pra sarau família, lindo né? aquele dia. Ela me Eu, contou. E ele ficou, né? Aí eu falei, olha, Carlos, vamos falar o seguinte, é a juventude, era ele jovem, contra a velhice, né? Eu falei, você é jovem, tem um caminho grande ainda. E eu já mais para trás. Ah, mas foi muito bonito. Aquela tarde foi linda. Eu cheguei da cozinha, não esperava. Eu encontrei a dona Honorina falando, o outro também respondendo, mas uma coisa ninguém nem pensava, viu? Foi uma surpresa. Ela estava lá dentro e o moço Ela começou. estava lá dentro ajudando a fazer os pães. Mas é gostoso, né? A gente Foi uma se encontra excursão de novo na linda. vida. Olha, aquela excursão valeu a pena mesmo, né? Eu adorei. Eu pretendo fazer outra excursão com a Deus Rosalina, quiser, se Deus quiser. Deixa eu melhorar bem da A perna dona que eu vou Maria fazer. surpreende muito a gente. Não, eu tento fazer. né? Foi uma Então. surpresa. Nossa, a dona Marina Quem lê é uma maravilha, né? A pessoa que lê, ela tem um cabedal de conhecimentos, uma facilidade, é né? verdade. Claro. Ela teve só um filho, teve muito tempo para ler. Eu tive 7. Não teve tempo, né, Maria? Eu não pude ler muito, mas graças a Cada Deus um com que o seu gasto valor. deu. Mas o que a gente leu, aproveitou, né? Porque agora, com essa entrevista, eu pude ter mais desembaraço para falar. Porque se eu ficasse só sentadinha, quietinha, eu não ia ter vontade de falar nada, né? tem dúvida, Assim é valeu, verdade. né? Agora tem a poesia da juventude. Nós vamos perguntar, a senhora gostaria de dizer mais alguma coisa, dona Rosalina? Olha, depois de ter ouvido a dona Honorina, Sim. o melhor que eu faço é ficar quieta. Seu Paulo, mais alguma pergunta, mais alguma lembrança? Dona Maria gostaria de registrar alguma coisa, deixar... Apenas a Honorina não se lembrou de uma fase que ela ajudou muito na igreja, Sim. na igreja Santo Antônio, na construção, Pois não. e ela ia pedir donativos e saía
em blocos, né? E ia na casa de a avó do Guga, a dona Filca. Ah, Você esqueceu da dona Filca e da mulher do Galdino, dona Dona Olívia de Almeida. Dona Olívia Dona era Olívia. muito boníssima, sabe? Dona Olívia era uma senhora boníssima que a gente ia lá, ela dava de tudo, mas eu não ia muito lá, só ia lá quando morria uma criança muito pobre e que os pais não podiam fazer enterro. Então eu ia lá e falava para a Dona Olívia, olha, está acontecendo isso, contava, né, como era a situação. Dona Olívia falava, eu vou lá ver, porque ela não ia dando dinheiro assim, ela ia lá ver. Então a gente dava o endereço, ela ia, ela comprava tudo que precisava. Mas só que ela dizia assim, Galdina não pode saber. Não escreve isso, viu, Rosalina? Não. Ela dizia, o Galdina não pode saber. Aí a gente... Mas ela ia. Agora, outra muito benemérita era a dona Henriqueta Casella, mãe do doutor Casella. Fazia a mesma coisa, porque tinha muita gente pobre lá. Ela cantava na procissão. Ah, eu ia falar. Mas Semana Santa, ela era Verônica. Ah, é? Ela era Eu fui a cantora. primeira Você Verônica não de fala, É. Então tem voz também? Nossa, ela canta. É, dona Olívia? É, diziam, né? É? Que beleza, não? Que coisa boa. A dona Lorena foi É. cantar como Verônica, né? Ela cantava. Dona Luísa, a senhora gostaria de deixar registrado? A senhora que é uma vizinha e amiga de 40 ou mais anos? É, a gente Pode Gostaria falar, de- Luísa, você é uma mulher Não, desembaraçada. Vixe Maria, não, eu não gosto essas coisas eu não gosto de falar, mas tudo bem, né? A gente viveu já com a dona Norina há 44 anos, né? Sim. A gente se deu muito bem e é uma mulher muito... Nas fases alegres e tristes. ela tá sempre junto com a gente, né? É. Nas fases tristes, nas fases alegres, tudo, né? Minha sua sogra vivia muito comigo. É, nossa senhora, a dona Norina que era a minha... como é que a gente diria, por exemplo? Sempre que eu ficava a gente triste em casa, porque a gente não se dava muito bem, eu não gosto de falar essas coisas no ar, não vai ficar no ar depois, né? E a gente não se dava muito bem, eu vivi quantos anos junto, né? A dona Norina que sempre ia lá, me apaziguar. Era seu ombro amigo, né? Era seu ombro amigo, né? Eu confiava muito nela, e é o ombro amigo que eu podia chorar sempre, né? Nas Era a fases dona Norina. difíceis era ela que Era cuidava. ela que Foi era sua quando ela- consoladora. Me consolava. É. Ela que era a minha consoladora, né? E a gente tem saudades até daquele tempo, da Sim, Dona a gente tem Dominga, saudade né? daquele tempo, né? A gente tem muita Ai, foi saudades. bom demais. Dona Norina, Se ela mudar daqui, a gente então vai para sentir muita nós falta dela. encerrarmos, nós gostaríamos que a senhora deixasse uma mensagem, principalmente para a juventude de Marília. Se a senhora quiser incluir algum poema, o que a senhora quiser, a senhora fica Eu já fiz. completamente à vontade, viu? E a senhora então deixa para a gente, para a juventude de Marília, o que a senhora sente agora de Olha, vontade. a pra- minha pra dizer. mensagem é uma mensagem de amor e muita admiração pela juventude de agora. Porque a juventude de agora vive em um mundo conturbado, não é? Um mundo cheio de violências, com perigo em cada esquina. Você vê, o trânsito é muito grande, um perigo em cada esquina. Agora, mas é uma juventude animada, que trabalha, luta, estuda, não para pensar. O que será o amanhã? Não para. Ela nem pensa nisso. E nem pensa o que será o mundo na próxima década. Ela não pensa, né? Mas luta, trabalha para fazer do Brasil um dia a terra da felicidade, Também. né? Certo. Que nós um dia havemos de ter um Brasil melhor, não? Será que Sem não dúvida, havemos a de gente ter? tem fé que Um isso Brasil venha a melhor, acontecer. né? Então. Né? Agora, eu fiz um poema para Juventude. Para a juventude. a juventude, né? Marília, aos 60 anos, já mudou seu visual. Não é mais só dos pioneiros, é da juventude legal, né? Juventude bela, sadia, cheia de bons pensamentos.
vivendo o seu dia a dia, aproveitando os momentos. Às vezes eu as encontro felizes e animadas. São flores que desabrocham, embelezando as calçadas. Às vezes também deparo sentados sobre algum muro. Não sei se fazem fofocas ou projetos para o futuro, né? Só sei que lutam, trabalham, estudam com uma força varonil para fazer algum dia a grandeza do Brasil. Muito bem, que beleza. Olha, e hoje em dia, às vezes a gente encontra pessoas que quando a gente pergunta a respeito da juventude, só vê as coisas ruins que uma pequeníssima parte da juventude faz. Mas como a senhora diz, realmente a juventude é essa juventude que trabalha, que estuda, às vezes trabalha de dia, estuda de noite, né? Com sacrifício. É uma juventude que, como a senhora mesmo diz, é uma juventude sofrida, porque realmente o mundo hoje não é só o Brasil, não é Marília. O mundo, no geral, hoje, ele está muito agressivo. Nossa, né? está demais. A violência, ela se espalhou no mundo inteiro. No mundo então, todo. hoje em dia, realmente, a juventude enfrenta esse grande problema que é a violência no mundo todo, né? Então, nós realmente temos que, assim, dar a nossa palmatória de que realmente a juventude de hoje é uma juventude que está levando esse Brasil nos ombros. É verdade. Ela não pergunta no dia de amanhã, né? Ela não está pensando. Ela está pensando em estudar, lutar, ter dias melhores, né? Porque todo mundo pensa no futuro, no projeto, né? Fazendo Então projeto. nós vamos aqui agradecer novamente a dona Maria Giomete, a dona Luísa e em especial a dona Norina, que nos recebeu aqui na sua casa hoje, dia 11 de julho de 1989, para esse bate-papo gostoso aqui com os membros da Comissão dos Registros Históricos da Câmara e da cidade de Marília.